Vamos aqui para o relato de hoje. O relato de hoje é este daqui. Maledite tentou me enlouquecer e me tornar estéril. Já teve um outro relato aqui, mas quem ficou estéril foi a Maledite por conta de que foi consequência da amarração que ela pediu, né? Foi tipo o preço a se pagar. Foi a própria Maledite. Agora essa aqui não. Essa é a Maledite que tentou enlouquecer e tornar estéril a vítima, que é a moça que nos conta esse relato. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana, como você já está acostumada a nos chamar. Pode contar o relato tranquilamente, pois todos os nomes que aqui serão citados estarão devidamente trocados. Acompanho o canal há pouco mais de 1 ano e meio e pensei muito se deveria ou não contar a todos o meu relato, que é longo. Ele é longo, mas não é tão longo, tá? Para que todos compreendam bem, eu preciso começar contando a minha história desde o início. Pois bem, conheci o Francisco no ano de 2012, quando ambos ainda estávamos na escola. Na época, eu estava com 14 anos e ele com 13 anos. Por sermos muito novos, não tivemos nada além de conversas no antigo MSN. Vocês são novinhos ainda. Tô fazendo as contas. Bom, por sermos muito novos, não tivemos nada além de conversas no antigo MSN, como adolescentes. Apenas trocamos beijos algumas vezes na escola e, apesar da idade, sempre soube que ficaríamos juntos. 2 anos depois, em 2015, eu já estava formada no ensino médio, já estava cursando a faculdade. Muitas coisas haviam acontecido e nós dois acabamos nos afastando, sempre existindo aquele sentimento. Nunca consegui deixar de pensar nele. E hoje sei que ele também não deixava de pensar em mim. No final do ano de 2015, o Francisco me mandou mensagem em uma madrugada, dizendo que jamais tinha deixado de pensar em mim e que queria voltar a me ver. Quase morri de felicidade, pois eu gostava muito dele. Alguns dias se passaram e marcamos para nos vermos na praça da cidade, e ele deixou claro o desejo de namorar comigo, e assim aconteceu. Oficializamos o nosso namoro em janeiro do ano seguinte e estávamos extremamente felizes. Ele conheceu minha família e todos o amaram, como o amam até hoje. E eu fui conhecer os pais dele. Estávamos a caminho da casa da família dele quando ele me disse que antes gostaria que eu conhecesse a sua prima, a Maledite. Foi aqui que tudo começou. Como eu estava extremamente nervosa em conhecer os pais dele, naquela expectativa para saber se eles iam gostar de mim ou não, eu estava muito retraída. Eu entrei no pátio da casa da Maledite mesmo assim. Eu estava muito retraída e entrei no pátio da casa da Maledite mesmo assim. Quando chegamos na casa, a Maledite me olhou de cima a baixo. Me cumprimentou, meio seca, e continuou apenas me olhando, sem dizer nada. Ficamos no pátio, eu e Francisco, o marido da Maledite e ela. Desde antes de chegarmos na casa dela, eu estava morrendo de vontade de ir ao banheiro e pedi a Maledite se eu podia usar o banheiro da sua casa. Ela me autorizou. Eu usei o banheiro e agradeci. Eu cito o fato de usar o banheiro, pois foi a única vez na minha vida que eu falei com ela. Francisco e eu nos demoramos muito a ir embora da casa da Maledite. Conheci os pais dele, me dei bem com todos e até hoje os amo muito. Como minha segunda família, são como minha segunda família. Algum tempo depois, em uma conversa com o Francisco, ele me disse que a sua prima Maledite havia dito que não tinha gostado de mim, que me achou nojenta. Eu achei aquilo muito estranho, pois eu havia apenas pedido o banheiro e agradecido depois de usá-lo, Ana. Como ela havia feito esse julgamento sem nem ter conversado comigo? Francisco frequentava a casa dela sempre, pois adorava o marido dela e sempre foi muito próximo da Maledite também. Francisco vivia fazendo coisas junto com eles, como trilhas ou pescarias, jantas, etc.
Em uma das vezes em que ele estava na casa da Maledite, ela vira para ele e diz: olha, tua namorada tem espírito de pombagira com ela. Senti isso olhando as fotos dela, por isso eu não gostei. Obviamente, Ana, eu não gostei das coisas que ela havia dito a ele, pois sempre que ela tinha uma oportunidade, falava para ele algo negativo sobre mim e ele sempre me contava. Não sei se essa história sobre pombagira foi para assustar o Francisco, pois ele sempre foi um pouco medroso com relação às coisas espirituais. Passado 1 ano e meio de namoro, Francisco havia esquecido o celular dele na minha casa. E eu não me orgulho disso, mas acabei pegando o celular dele apenas para dar uma olhadinha, né? Para matar aquele bichinho curioso que às vezes nos corrói, sabe, Ana? Acabei entrando na conversa do Francisco com a prima Maledite e vi coisas de que não gostei. Ela se insinuava para ele, Ana, mesmo sendo a sua prima e casada com um filho já crescidinho. Ela o chamava de meu gostoso, oferecia massagens a ele, coisas desse tipo, sabe? Nas mensagens. Francisco, sempre muito tranquilo, respondia de forma normal. Ele não demonstrava interesse nas investidas dela, por ser prima dele, alguém da família. Inclusive, respondia a ela sempre com uma frase que ele usava quando não está nem prestando atenção. Acabei admitindo a ele que eu mexi no celular e que não tinha gostado das mensagens que ela mandava para ele. Ele, sempre muito tranquilo, concordou comigo que aquilo era estranho e errado. Francisco, então, resolveu falar para ela e pediu que ela parasse de mandar aquele tipo de mensagem para ele. Mas Maledite se ofendeu e disse que ia se afastar dele por minha causa, pois, segundo ela, não queria estragar as coisas dele comigo. Com 2 anos de namoro, tudo indo às mil maravilhas, Francisco e eu, empregados, compramos nosso carro, estávamos ganhando nosso dinheirinho, comprando nossas coisas e tudo começou a mudar. Só deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tudo começou a mudar. Em poucos meses, Francisco e eu começamos a brigar por coisas sem sentido. Perdi meu emprego, fiquei meses em casa, eu me sentia inútil sem um emprego e por mais que eu tentasse, que eu mandasse currículos, entregasse currículos pela cidade, eu não conseguia nada. Eu entrei em depressão, engordei 20 quilos, passei a ter ataques de pânico e crises de ansiedade, que me impediam de sair de casa. Eu vivia em casa totalmente perturbada, eu tinha sonhos horríveis, passei a ver coisas dentro de casa, mas nunca me passou pela cabeça que poderia ser algo espiritual. Eu achava que era algo relacionado ao estresse por não ter um emprego. Em uma noite, estava deitada em minha cama e tive uma sensação estranha. Ao me virar de lado na cama, eu vi um ser escuro, com dentes enormes e afiados e olhos vermelhos sobre mim, me encarando. Lembrem-se disso. Bom, meu namoro com o Francisco estava em ruínas. Ele dizia a mim que sentia nojo de mim. Guarde também essa informação para mais tarde. Que ele não conseguia me beijar, que não sentia nada por mim. Mas quando dizia que queria ir embora e conversávamos melhor, ele sempre voltava atrás. Era tudo muito estranho, sabe? Em meados de setembro de 2018, fazendo exames para investigar minhas cólicas menstruais, descobri um cisto no ovário direito, pequeno, mas preocupante. Ao investigar mais fundo, os médicos me disseram que o cisto que havia no meu ovário era um tipo de cisto chamado cisto dermoide, formado por pele... Hã? Como assim? Era um cisto chamado cisto dermoide, que ele é formado por pele, dente, cabelos, gordura e até ossos. Mas peraí, ele é formado ou por pele, ou por dente, ou por cabelo, ou por gordura. Não tudo isso junto, né? Porque isso é muito esquisito.
É um tipo de cisto bizarro. Ao pesquisar esse tipo de cisto na internet, eu fiquei morrendo de medo, Ana. Depois eu vou pesquisar. Bom, me perguntava por que aquilo estava acontecendo comigo. E descobri então que precisaria de uma cirurgia e comecei a encaminhar exames para realizá-la. Ao pensar ou falar nisso, eu tinha uma sensação esquisita. Sempre dizia para o Francisco que tinha a sensação de que eu não sairia viva daquela cirurgia. Em dezembro de 2018, no dia 23, estava para entrar no ônibus para marcar a data da cirurgia, quando recebi a ligação da minha sogra. Minha sogra é evangélica desde muito nova e havia desenvolvido muitos dons ao longo do tempo. Um dos dons que ela tem é o de profecias. Atendi a ligação e ela foi logo dizendo: Fulana, Deus revelou para mim que fizeram um trabalho de magia negra para você. Não vai fazer essa cirurgia. Hoje eu vou te levar na igreja que a minha irmã vai e vamos te curar. Eu fiquei sem reação, Ana. Mesmo assim, acabei indo até a sede do plano de saúde e encaminhando os documentos para a cirurgia. De tardezinha, me arrumei para pegar carona com a minha sogra e ela me levou até a casa da irmã dela, a tia do Francisco. A tia dele, que aqui vou chamar de Bia, orou por mim na casa dela e aquilo foi muito forte. Fomos ao culto, achei aquilo tudo muito bom, pois até então a minha única experiência com a igreja evangélica havia sido meio estranha. Em algum momento do culto, estavam todos orando pela cura dos enfermos quando sinto algo sair de mim, Ana. Você e as mulheres que estão ouvindo o relato vão me entender. Sabe quando a gente está no período menstrual e espirra? Sim, exatamente isso, sei. Sabe, quando a gente dá um espirro, a gente está menstruado e isso aí mesmo, ela sentiu isso. Deixo claro que eu não estava no meu período menstrual no dia em que fui ao culto, mas não liguei muito para o que havia acontecido. Chegando na casa dos meus sogros, eu fui ao banheiro e fiquei chocada. Eu senti um cheiro horrível, algo totalmente estranho, pois eu sempre me cuidei muito, eu nunca tive nenhum tipo de infecção, nem nada do tipo. O cheiro que saiu de mim era semelhante ao de um animal morto. Foi horrível. Saí do banheiro, me sentei à mesa para tomar um café com os meus sogros, pois meu namorado trabalha à noite e chega tarde em casa. Conversando com eles, meu sogro, que também é evangélico, me disse que no mesmo dia tinha ido ao culto na igreja que ele frequenta e que havia pedido orações por mim, quando uma irmã da igreja dele revelou como o trabalho havia sido feito para mim. E eu fiquei curiosa e perguntei ao meu sogro o que a moça da igreja dele havia dito. E ele disse: olha, lá na igreja disseram que foi em um cemitério, em cima do útero do cadáver de uma mulher que havia falecido recentemente. Que desrespeito, gente! A mulher morreu, não tem nada a ver com isso, ainda tem que ser produto de macumba dos outros? Ah, mas isso... Ui, meu... Bom, além de tudo, crime, né? Bom, então, que havia sido feito em cima do útero de um cadáver. Eu fiquei chocada com a maneira que aquilo havia sido feito, Ana. O meu sogro ainda disse que quem tinha feito a magia havia feito com a intenção de provocar a minha morte ou que eu não pudesse gerar uma vida. Eu fiquei muito assustada e me perguntando quem poderia me odiar daquele jeito para desejar tanto mal a mim. Apesar de sempre desconfiar da Maledite, eu não a acusaria sem que realmente tivesse provas corretas, né? Provas concretas. Bom, fui dormir naquela noite encucada, pensando em quem poderia ter feito aquilo. No dia seguinte, fiquei sabendo que haveria outro culto na igreja que eu tinha ido com a minha sogra e quis levar a minha mãe junto. Minha mãe, que já sabia de toda a história, estava revoltada com a situação, ficou pensando e pedindo a Deus que revelasse a ela quem havia feito aquela maldade. Quando chegamos em casa, minha mãe me contou que havia visto um rosto
e me descreveu esse rosto. E era o da Maledite. Eu acho importante dizer que a minha mãe nunca tinha visto a Maledite antes, nem por foto. Eu fiquei chocada, porém não achei aquilo suficiente para acreditar que havia sido a Maledite. Pensei que poderia ser apenas uma coincidência. Passado um tempo, as brigas com Francisco ainda eram muito frequentes e chegamos a realmente pensar em não ficarmos mais juntos. Quando, trabalhando para o meu pai um dia, orei a Deus para que ele me revelasse quem havia sido. Não pedi a Deus porque queria vingança, Ana. Eu orei a Deus para que ele me mostrasse quem era, pois se fosse alguém próximo eu queria me afastar. Pensei que talvez fosse alguém próximo, né? Sei lá. Dias se passaram e eu esqueci dessa oração. Segui frequentando a igreja e gostando cada vez mais de ir até lá. Até que em uma noite eu tive um sonho. No sonho, o Francisco me revelava uma série de mentiras e traições, e eu dizia a ele que a família dele jamais aceitaria suas falcatruas. Quando no sonho ele vira para mim e diz: "Foi a Maledite, foi ela que fez tudo." Acordei sem me lembrar do sonho, mas ao longo do dia acabei me lembrando dele sem associá-lo ao pedido que eu fiz a Deus. Quando me lembrei daquele sonho, contei ao Francisco, mas ele, que era cego, dizia que não acreditava, que eram paranoias minhas, que a Maledite era como uma irmã para ele e que jamais faria algo desse tipo. Dias depois, descobri por intermédio da Bia, tia do Francisco, que além do trabalho feito para me matar ou me impossibilitar de ter filhos, quem o fez não parava de realizar trabalhos. Haviam sido feitos trabalhos para arruinar meu relacionamento, para que eu engordasse e meu namorado sentisse nojo de mim. Pois é, lembra que no início do relato eu disse que o Francisco falava que sentia nojo de mim? Pois então, até isso tinha relação com o que haviam feito para mim. Passados alguns dias, contei também o meu sonho para minha sogra, voltando de um culto na igreja. Ela me ouviu atentamente e arregalou os olhos. Não disse nada sobre isso e acredito ser pelo fato da Maledite ser sua sobrinha. Um tempo depois, estava na casa da minha sogra com o Francisco e a minha cunhada. Minha cunhada contou a nós todos que a Maledite, no decorrer dos anos, havia ido morar em outra cidade. Tinha voltado a morar na minha cidade com a mãe dela, depois de se separar do marido. Ao ir visitar a mãe da Maledite, a minha cunhada disse que estava conversando e a Maledite, que nunca perguntava sobre mim e sobre o Francisco, perguntou à minha cunhada: "E a fulana e o Francisco estão se dando bem?" Minha cunhada, que é uma moça cheia de personalidade, virou para Maledite e disse: "Sim, eles estão se dando bem. E vocês nem sabem. A fulana estava com um problema grave no útero e Deus a curou na igreja." Maledite virou para minha cunhada com um semblante cínico e disse: "Ah, e como ela sabe que foi curada? Por acaso ela já fez exame?" E sorriu. Minha cunhada contou tudo isso para nós e, para o meu espanto, minha sogra também resolveu abrir o jogo, dizendo: "Olha, desde muito tempo eu tô com isso guardado, mas Deus também revelou para mim que quem fez toda essa maldade contigo foi a Maledite. Só esperei para contar, pois queria que as coisas realmente se confirmassem. Ela fez isso tudo porque realmente te odeia muito e eu sempre achei isso também, que ela sentia algo a mais pelo Francisco." Tudo se confirmou, Ana. Realmente fora a Maledite quem fez tudo aquilo comigo. Como estava indo à igreja e sempre com a minha sogra, que quero ressaltar aqui que é um ser cheio de luz que realmente foi usada por Deus para salvar minha vida, me senti melhor a cada dia que passava. As crises de ansiedade foram passando, minha depressão sumiu, mas sempre sentia que a Maledite não havia parado com as suas maldades. E não tinha parado mesmo. O tempo passou, Francisco e eu continuamos o nosso namoro, sempre bem-humorados e tranquilos. No início do ano de 2019, o Francisco e eu viajamos.
Ao postar uma foto em um stories, Francisco notou que a Maledite havia visto. Então, para evitar que ela continuasse vendo e sabendo sobre as nossas vidas, ele a bloqueou em todos os lugares possíveis e eu também. Naquele mesmo dia, Francisco estava cansado e acabou dormindo no sofá da casinha de praia que havíamos alugado. Eu passei muito mal, Ana. Vomitei muito, engasguei, fiz muito barulho enquanto passava mal. Precisei de ajuda e nada do Francisco acordar. Depois de um pouco mais calma, o Francisco acordou e fomos para o quarto, para dormirmos. Não importa o que eu fazia, eu me sentia horrível. Eu não consegui dormir, eu tive uma enorme crise de ansiedade, eu tinha uma sensação horrível de que aconteceria algo muito ruim e eu chorei até dormir. Na manhã seguinte, minha sogra ligou para nós dois e contou uma série de fatos esquisitos que aconteceram com ela e com a minha cunhada, que até foi possuída na igreja que frequentávamos. Eu não vou entrar em detalhes, pois a essa altura eu sei que o relato já está extremamente longo. A minha sogra descobriu que a Maledite havia realizado trabalhos para ela também. Hoje acreditamos que ela havia feito os trabalhos, pois a minha sogra me ajudou muito e acredito que se não fosse por intermédio da minha sogra, eu não estaria mais neste plano. Eu fiz exames e descobri que não tenho mais nenhum cisto no ovário, que sou saudável e que futuramente poderei ter filhos normalmente. Eu sou extremamente grata a Deus pela misericórdia que teve de mim e por ter me permitido estar aqui para contar esse relato. Dias atrás, eu fui a uma consulta com uma terapeuta holística, que aplica Reiki. Ao conversar com ela sobre tudo isso que me aconteceu, ela me disse que os guias dela não viam mais nenhum resquício da magia negra que me foi feita. Me descreveu a Maledite exatamente como ela é, inclusive me descreveu a mãe de santo que realizou a magia. Ela me disse que quando uma magia é feita, existe uma entidade, um guardião da magia, que fica grudado na gente. Lembra daquele ser que eu vi sobre mim na cama, com olhos vermelhos e dentes afiados? Era o tal do guardião da magia. Enfim, Ana, hoje não frequento mais tanto a igreja que eu ia com a minha sogra. De vez em quando eu faço reiki com essa terapeuta e vivo tranquila. Francisco e eu levamos uma vida feliz, atualmente moramos juntos e temos as nossas coisinhas. Passamos apertos como qualquer outro casal e às vezes brigamos, mas são brigas normais de todo casal. Maledite hoje sofre com a ex-sogra, que a humilha em redes sociais abertamente e faz trabalhos contra ela. Eu sei de coisas que a minha sogra me conta às vezes, pois a Maledite trabalha com a minha sogra. Inclusive, tentou fazer com que a minha sogra perdesse seu emprego, mas não conseguiu. Vive devendo para todo mundo, não tem sucesso em nada, rouba namorados da irmã e faz maldades com a própria mãe. Acredito que ela ainda não teve aquilo que merece de volta, mas acredito na justiça divina. Acredito que o universo ainda devolverá a ela o que fez comigo e com as pessoas da família. Não desejo o mal dela e a perdoei pelo que ela fez. Obrigada pela oportunidade de contar a você e aos assombrados o meu relato. Eu quero dizer a você que eu admiro muito o seu trabalho e acho muito legal esse carinho que você teve ao nos permitir contar os relatos dessas tantas maledites desse mundo. Ao contarmos a você e aos assombrados, também conseguimos desabafar. Peço desculpas pelo enorme relato e se houve erros, pois escrevi uma parte no computador e outra no celular. Um beijo enorme para você, desejo toda a luz e amor para sua família. Um beijo para você, muito obrigada por dividir a sua história. E filha da mãe, que coisa louca, gente. Mas olha só, já tá se dando mal, né? Primeiro já se dá mal por ser sempre infeliz, porque quem faz isso não é feliz. Não é. Uma pessoa que está plena, feliz ou buscando a sua própria felicidade não se preocupa em derrubar os outros. Ela se preocupa em aproveitar a felicidade dela ou aproveitando a própria vida, que se tem felicidade, entendeu? Sem interferir na dos outros. Tentar interferir, né?
Mas que legal. Que legal não, né? Ainda bem. Olha só, então aquele momento que ela sentiu algo saindo dela, depois do culto, provavelmente foi o cisto que foi embora. Que aquilo lá poderia deixá-la estéril ou até matá-la, mas naquele momento foi embora. E era tipo cheiro de defunto mesmo, assim, que foi feito em cima do defunto, credo, gente, no cemitério. Como esse povo tem coragem, descaramento, sei lá, o que desrespeito, que é isso, né, gente? Pô, imagina fazer tudo isso. Você tem que querer muito mal mesmo pra pessoa, você tem que ter um desvio de personalidade ali, ferrenho, eu acredito, hein? Tanto sei lá, as pessoas que vão fazer essas coisas. Não sei não, viu? Credo. Bom, até porque é crime, né, também, aqui. Não é? Sei lá, violar sepultura, essas coisas, pegar cadáver, não pode.